Vamos agora à correção da atividade, né? Segundo ano. Bom, vamos lá. A história da literatura brasileira viveu diferentes momentos, sempre atrelada aos contextos históricos e culturais da realidade nacional. Alguns desses momentos ostentaram marcas mais visíveis desses contextos, como se mostra a seguir. E a gente tem, na fase do Barroco, vivemos a influência das concepções europeias, centradas na altura dos conflitos advindos das dicotomias entre céu e terra, matéria e espírito, salvação e perdição. Então, essa alternativa aqui é verdadeira, tá? Verdadeira. Número 2. O romantismo destacou-se pela exaltação da paisagem nacional e das diferentes etnias que fazem a identidade plural do povo brasileiro. Então, isso aqui está remetendo à primeira fase do romantismo, né? Que foi indianista e nacionalista. Indianista, falando dessa identidade plural dos índios, e exaltação da natureza de amor à pátria. No âmbito da poesia, merece destaque Castro Alves, cuja poesia se insere nas lutas escravistas. Aí, quando se fala da poesia de Castro Alves, é a terceira geração do romantismo, né? Então, essa alternativa está verdadeira, embora não tenha falo da segunda. Não nos ofereceu informações falsas. Agora, a questão 3. Na prosa romântica, o destaque vai para José de Alencar, ou seja, no romantismo, né? E para seu romance Iracema. Só que além de Iracema, ele escreveu também o quê? O Birajara, o Guarani, né? No caso Iracema, ela foi uma heroína romântica, índia, genuinamente brasileira. Outros personagens de seus romances representam a fusão entre o povo português e o povo indígena. Os três, né? Iracema, o Birajara e o Guarani representam a fusão entre o português e o povo indígena. Essa aqui também é verdadeira. Agora o 4. Já as estéticas realista e naturalista, né, que vai falar do realismo, escola literária realismo, foram influenciadas pelo positivismo, pelo cientificismo, pelo determinismo, correntes que viam a realidade sem interferência do subjetivismo, ou seja, sem posicionamento, sem ponto de vista, né? O marco do realismo brasileiro, ou seja, o início do realismo brasileiro, foi Memórias Póstumas de Brás Cubas, verdadeira também. Agora vamos ver a quinta, até agora está sendo só verdadeira, né? Agora a 5. O parnasianismo primou pela perfeição da forma, embora fosse contrário à objetividade, gente, ele era completamente a favor da objetividade, né? A impessoalidade, tá? E as concepções clássicas sobre métrica e rima. Então, ele era completamente a favor da objetividade, a favor dessa impessoalidade, quer dizer, o poema existia pelo poema, não tinha nada de sentimentos, então completamente impessoal. E as concepções de métrica e rima, quer dizer, eram sempre sonetos que tinham a mesma quantidade de versos em todos, ou melhor, quantidade de sílabas. Os versos tinham o mesmo tamanho. Aquelas rimas tinham que ser alternadas, emparelhadas, né? Como a gente viu já sobre poesia. Olavo Bilac foi o grande destaque da poesia desse período literário, né? Então, até aqui sim. Então, ele era a favor disso aqui tudo, a favor de tudo isso aqui que a gente leu, tudo. Ele era a favor da concepção clássica, métrica e rima, tá? Então, essa alternativa aqui, ela é falsa, portanto, a alternativa era a letra D, 1, 2, 3 e 4 apenas como verdadeiras. Questão 2. Leia o fragmento e observe a imagem a seguir. Daí a pouco, em volta das bicas, era um zum-zum crescente, uma aglomeração tumultuosa de machos e fêmeas. Uns após outros, lavavam a cara incomodamente. Olha bem, lavavam a cara, e o termo machos e fêmeas, isso aqui remete à característica naturalista dentro do realismo, aquela história da zoomorfização, né? Bom, debaixo de um fio d'água que escorria a altura e uns 5 palmos. O chão inundava-se, as mulheres precisavam já prender as saias entre as coxas para não as molhar.
via-se-lhes tostada a nudez dos braços e do pescoço, que elas despiam, suspendendo o cabelo todo para o alto do casco. Alto do casco, gente. Casco não remete mais uma vez a animal, né? Mais uma vez, a característica naturalista. Os homens, esses não se preocupavam em não molhar o pelo. Pelo, mais uma vez, né? Essa questão da zoomorfização. Ao contrário, metiam a cabeça bem debaixo da água e esfregavam com força as ventas, mais uma vez característica naturalista, comparação do ser humano, animais, e as barbas, forçando e fungando, olha assim, forçando e fungando, como se fossem animais, contra as palmas da mão. Aí a gente tem essa imagem aqui, onde mostra, né, a mulher provavelmente ela tá triste, tá observando uma fotografia, né? Ela tá segurando a boca, então provavelmente ela está chorando, né? Simulando então tristeza, que é uma caracterização justamente de quê? Do realismo, né? Então tanto a pintura quanto o fragmento lido, eles são características do realismo. Na próxima questão nós temos: quando se conversa, deve-se evitar as frases feitas que são verdadeiras chapas, ou seja, verdadeiras gafes, né? Exemplos: em um enterro, dizer que não se morre senão uma vez, que basta estar vivo para morrer, que o morto é feliz porque deixou de sofrer, que Deus sabe o que faz, escreve certo por linhas tortas, ou que as grandes dores são mudas. Quando se visita um doente, não há necessidade de levar no bolso sentenças desse jaz. A saúde é a maior das fortunas. Quer dizer, se a pessoa está doente, ela não está precisando ouvir isso, né? Somos nós que pagamos pelos excessos de nossos pais. Ou a ciência que tudo pode ainda não encontrou remédio para os pequenos males. Então, você visitar uma pessoa doente, falar isso aí, é uma verdadeira gafe, né? Bom, em todos os setores das atividades sociais, há frases no mesmo estilo e que convém deixar ao cuidado do conselheiro Acácio, que nelas se esmerou. Quer dizer que ele costuma usar essas expressões aí, né? Bom, o personagem da obra, o Primo Basílio, a figura fictícia do conselheiro Acácio, citada no texto, tornou-se célebre como, né, uma representação da convencionalidade e mediocridade dos políticos e burocratas. São eles que vão nesses eventos, aí se já trazem suas frases feitas, né? Então, burocratas dos finais do século XIX, denunciando a pompa balofa, ou seja, o rico, gordo que ostenta essa riqueza, e a postura da pseudo-intelectualidade, ou seja, da falsa intelectualidade utilizada por figuras públicas, que às vezes não são intelectuais, eles fingem ser conhecedores dominantes da língua, né? Eles fingem ter essa retórica. Agora a questão 4. A zoomorfização na literatura, a respeito de qualquer outra característica estilística, sempre esteve presente. No entanto, aparece principalmente nas obras com características realistas, quer dizer, ela sempre esteve presente em outras escolas literárias, mas ela principalmente aparece nas características realistas, que em contraponto àquelas com os aspectos mais românticos, têm o intento de retratar as mazelas da sociedade como espelho. Fez-se necessário uma literatura condizente com o real, para tanto a zoomorfização de personagens foi utilizada com maior ênfase. Paralelo ao realismo, o naturalismo é o momento em que mais se verifica este fenômeno, né? Aí vem o animal humano, os paradigmas da zoomorfização social. E aqui mais embaixo fala, o zoomorfismo ocorre quando o que é próprio do homem se estende ao animal, ou seja, essa comparação, e permite, por simetria, ou seja, assimetricamente, quer dizer, de ambos os lados, que o que é próprio do animal se estenda ao homem. Então, o homem acaba se caracterizando, buscando as características animalescas, o que caracteriza o zoomorfismo.